Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar algo que todos vocês querem ver e seguidamente me pedem, mas antes quero agradecer a todos pelo grande sucesso que está sendo o Manual da Redação Nota 1000. Como falei no início do vídeo, eu vou tratar de um assunto que a grande maioria pede, seja comentando na página, no grupo, no e-mail, né, que é a correção da redação. São inúmeras as pessoas que me pedem isso, querem que eu corrija suas redações. Até o momento isso não era possível porque minha dedicação era exclusiva do manual. Mas agora eu vou mostrar o passo a passo de como é feita a minha correção e você vai ver que é diferente de tudo que você já viu. A minha correção inclui correção por parágrafo, ou seja, eu vou analisar o que cada parágrafo, o parágrafo de introdução, os dois de desenvolvimento e o de conclusão, o que cada um deles vai ter, ou seja, qual é que é a função de cada parágrafo. Porque, gente, olha só, quando a gente vai escrever a redação, não é aquilo que a gente quer falar, é aquilo que o avaliador espera que a gente aborde. Então, existe uma, digamos assim, uma pré-definição do que o parágrafo precisa ter, né? E eu vou colocar bem certinho isso ali dentro da grade de avaliação. Também eu vou avaliar a redação, logicamente, né? E obviamente, pelas competências do Enem, ou seja, existem 5 critérios, 5 competências que avaliam a redação e eu vou mostrar como que cada competência vai ser colocada durante o texto. Também vou fazer um detalhamento da construção de parágrafo, ou seja, aquele aluno que não conseguiu organizar o parágrafo, que não sabe, digamos, a estrutura básica dele, né, de como que ele funciona, como que ele se desenvolve, então eu vou mostrar quando for necessário. E também vou explicar sobre a orientação da construção da tese. Eu sei, assim, ó, que tem muita gente que ainda não sabe o que é a tese, os argumentos, a solução, né? Então, quando o texto não tiver esses elementos, eu vou mostrar como fazer para criar uma tese, ou argumentação, ou solução, certo? Então, agora veja na prática como que é feita a minha correção. Olha só, aqui do lado direito, você tem, então, a folha de correção. Do lado esquerdo tem o texto. O texto tem um tema que vai tratar sobre o valor à vida. Pensa comigo, o valor que o ser humano dá à vida, certo? Para eu poder fazer essa correção aqui, eu vou pegar nessa folha direita, aqui do lado direito, o tema, né, valor da vida, o nome do aluno, eu vou dizer olá, fulano, tal, daí vai ter esse início. Segue a correção é feita com base na função de cada parágrafo, conforme descrita no e-book. Em relação aos aspectos gramaticais, avalio a competência, mas aponto apenas os mais importantes, né, ou seja, não vou ficar dando aula de gramática aqui, né, eu vou apenas apontar. Nossa correção aqui, então, vai funcionar assim. A introdução, ela tem que ter esses 3 elementos, uma contextualização, o tema e a tese. Isso é a função, isso é o objetivo do parágrafo. Para quem escrever uma introdução, o que ela tem que ter? Tem que ter isso aqui. Qual que é a competência? Qual que é o critério do Enem que avalia a introdução? É a competência 2. Por quê? Porque é justamente aqui que o avaliador pergunta: compreender a proposta de redação, aplicar conceitos de áreas do conhecimento. Pensa comigo, aonde que é que nós conseguimos compreender, mostrar, né, que a gente compreendeu a proposta e que a gente está aplicando as áreas do conhecimento? Em que lugar da redação tu consegue demonstrar primeiro isso, né? Logicamente que é no primeiro parágrafo. Então a competência 2 ela vai incidir de maneira mais objetiva dentro da introdução. A competência 3, ela vai incidir sobre o parágrafo, a competência 3, ó, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Qual é o lugar da redação que a gente faz isso? Que nós trazemos informações para fundamentar um ponto de vista. Esse lugar é o parágrafo 2 e 3. Então, o parágrafo 2, ele tem que ter tema, tese, argumento. Esse argumento aqui são as informações que a competência 3 traz para fundamentar a tese e, logicamente, as explicações, a progressão argumentativa disso, né? E a competência 3 também vai entrar dentro do parágrafo 3, é a mesma coisa, né? Desenvolvimento ainda. Também vou ter que trazer informações para a defesa da tese no parágrafo 3. A competência 4, ou melhor, desculpa, a competência 5, ela vai avaliar a conclusão. Por quê? Porque nós trabalhamos aqui no método de redação com uma solução dentro do parágrafo 4. Então, elaborar uma proposta de solução para o problema, né?
abordado, mostrando respeito aos valores humanos, etc. Então, a competência número 5, que é a da solução, nós vamos aplicá-la no parágrafo de número 5, desculpa, a competência 5 será colocada no parágrafo 4, a avaliação dela, né, para a gente trabalhar nesse esquema mais, digamos, organizado da redação. Muito bem, então olha só, vamos ver como é que vai funcionar isso. Eu vou atribuir uma nota 140 para a introdução. Por quê? Porque dentro dessa estrutura aqui, ó, de presença do contexto, do tema e da tese, o que eu verifiquei que falhou aqui no texto? Falhou a parte da contextualização, da progressão do contexto. Por quê? O tema tá ok, ó, o tema não tem o que dizer, tá escrito ali o valor à vida, né? A tese, que é o fato-problema, também tá muito clara aqui. Então, o que deu, né, que não funcionou tão bem assim? A contextualização, veja só. Se o tema é valor dado à vida, a aluna começou assim. Nunca é alto, né? Poderia ter colocado demais ali, se não me engano, essa frase tem o demais, nunca é alto demais, o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Tá, ok, frase perfeita, muito bem vinculada com o tema, né? Porque ela vai dizer assim, essa frase do filósofo Nietzsche demonstra a importância do controle do nosso bem maior, que é a vida. Então, observa, se estamos falando de uma frase tão, digamos, significativa, né? Que tem tão a ver com o tema, tem tão a ver com a questão do valor à vida, por que não comentar um pouco mais essa frase? Poderíamos dizer assim, ó, essa frase, né, a qual aponta uma reflexão acerca das escolhas feitas pelo ser humano, demonstra a importância do controle, né? Então eu teria que discursar mais sobre a frase, comentar mais sobre ela, relacionar mais essa frase com o tema, né? Se o tema é valor à vida, então eu vou dizer que a frase aponta uma reflexão sobre as escolhas do ser humano e essa frase demonstra a importância do controle que nós temos que ter, né, sobre esse bem maior que é a vida. Então, né, faltou essa progressão contextual um pouco maior, assim, um pouco mais detalhada. E a partir daqui ela vai dizer, entretanto, o cenário do mundo atual evidencia o descaso dos indivíduos quanto ao valor à vida, ou seja, o tema está aqui, né, e a palavra descaso é a tese, ou seja, está reconhecendo que existe um fato-problema, né, vinculado à vida, que é o descaso, e ela vai aplicar de dois tipos esse descaso, aspectos físicos e mentais. Então, o parágrafo 1 está ok em se tratando de tema, se tratando de tese, as frases entre si estão muito bem conectadas, observa que a frase 2 retoma a número 1 pelo elemento de coesão aqui, o essa, né, essa frase, essa ideia, essa declaração, esse pensamento, né, poderia retomar outras formas de retomar a ideia anterior. Quando chega lá na frase 3 da linha 3, ela vai usar uma contraposição, vai armar aqui uma segunda estratégia de introdução, uma segunda técnica, né, de parágrafo 1, que é o entretanto, estratégia da contraposição, que vai refutar a ideia desse bem maior, desse valor, quando ela vai dizer que as pessoas, né, têm descaso em relação à vida, então, entretanto, ou seja, essa ideia do Nietzsche aqui não prevalece, e ela vai dizer que o cenário atual mostra o descaso, tese, em relação à vida tema. Então, ela está instaurando, ela está fundando o tema e a tese no parágrafo 1. Vamos lembrar só mais uma coisa. Essa parte contextual aqui é tão importante, mas tão importante que ela precisa de uma estratégia, de uma técnica para ser iniciada. Por isso que ela usou ali uma citação e aí falhou um pouquinho no comentário a mais, né, da citação, mas o contexto ele é feito por meio de uma estratégia. Então o comentário ficou assim, o contexto apresenta interessante estratégia, né? No entanto, precisa de mais progressão ao comentário feito na frase. Eu não estou usando acentuação gráfica na minha escrita aqui, tá? Em função do programa que eu estou trabalhando aqui no computador, mas não estamos olhando isso, né? Estamos olhando, na verdade, como que é feita a correção. Então, o tema, tese, ok, relações internas de frases dentro do parágrafo, ok, aspectos gramaticais, ok. Então, a nota está aqui, a função do parágrafo, observamos bastante esse lado, né, que não está bem. E a competência aplicada é a 2, certo? Então, uma correção completa do parágrafo 1. Competência número 3 vai avaliar o parágrafo 2 e vai avaliar o parágrafo 3, certo? O parágrafo 3 está um pouco mais aqui, né? Parágrafo 2 e 3. Então, o que eu vou falar aqui vale tanto para o parágrafo 2 e 3. A competência 3 foi avaliada em 160. Por quê? Porque falhou, né? Tanto no parágrafo 2 e 3, falhou um pouquinho aqui, ó, na progressão explicativa. Então,
o parágrafo 2 e 3 teria que ter algum dado, alguma informação, né? Bem como diz aqui, ó, informações, fatos, opiniões, para quê? Para defender a tese. O que é a tese? É enxergar que existe um descaso em relação à vida. Um descaso pela, digamos, pela agressão física que o ser humano faz contra si próprio, ou pela agressão, no caso, mental, psicológica, né, que as pessoas se submetem. Então, essa ideia de descaso teria que estar fundamentada com alguma voz externa, ou seja, teria que estar tendo uma polifonia, alguma sustentação argumentativa que viesse de uma revista, de um site, de um autor, de um pensamento, de um filósofo, alguém que tenha comentado sobre isso e reconhecido que realmente o ser humano atenta contra a própria, digamos, vida, né? Então, ela vai dizer assim, parágrafo 2. Começando, né, o que eu vou procurar no 2? O tema e a tese, vou verificar se existe uma progressão, né, e algum aspecto gramatical. Então, vai dizer, é muito comum atualmente destinar muitas horas do dia ao trabalho, a fim de que esse esforço gere retorno financeiro. Em primeira mão, essa frase aqui não quer dizer nada, tá? Ela não é o tema, ela não é a tese, não é argumento, não é nada. Ela vai criar vínculo, ela vai se transformar num argumento quando eu instaurar, ou melhor, quando a aluna instaurar ali no parágrafo o tema e a tese, mostrando a tese como descaso e mostrando que essa atitude da primeira frase, na verdade, é uma atitude que atenta, né? Que faz mal ao ser humano. Então, ok, existem as pessoas que trabalham muito, né? Aí entra aqui na linha 8. Contudo, essa atitude desgastante, então a atitude é a ideia da primeira frase, desgastante é prejudicial, é a tese, reconhecendo o problema aqui, ó, a vida é o tema. Agora começa o argumento. Na medida em que o estresse e cansaço provenientes dela, da atitude, né, trazem problemas à saúde mental do indivíduo. Então, isso aqui é o argumento, tá? Por que aquela atitude é ruim? Porque traz desgaste, né, e cansaço ao ser humano. Ok. Aí vai explicar essa parte aqui do parágrafo 2, que são as explicações, que é a progressão argumentativa ou argumento secundário do parágrafo, vai explicar como que isso acontece, permitindo implicitamente, em muitos casos, quadros sérios de depressão, o que pode culminar, né, pode culminar com suicídio. Ok, tudo perfeito. O que faltou aqui, como eu comentei? Faltou sustentar essa ideia com alguma voz externa, algo da exterioridade do texto, né, que venha colaborar com isso. Então, como é que ficou a avaliação? Do parágrafo 2, tema e tese, ok. Progressão argumentativa, ok. No entanto, torna-se necessário apresentar um dado, uma fonte, uma opinião externa ao texto que contribua com a sustentação. Desculpa, errei aqui, ó. Não sei mexer. Com a sustentação, tá? Mas é sustentação da ideia apresentada, ou seja, criar uma polifonia, trazer uma segunda opinião que sustente aquilo ali. Gente, o Enem, assim, ó, não abre mão disso, a gente tem que aprender a falar, a usar outras vozes, outras opiniões, outros pareceres, dados numéricos. Caso não se tenha isso, digamos, de uma maneira muito imediata no ato ali da memória que tu tá na prova, tu tem que recorrer aos textos de apoio, lá tem muita opinião, muita colocação interessante, aprender a trazer aquilo para cá. E como fazer isso, né? Agora eu vou explicar como fazer. Então, a aluna diria assim, quadros sérios de depressão, o que pode culminar com suicídio, ponto. Segundo dados segundo informações do site, do IBGE, sei lá de onde, então pegaria essa informação lá da prova, segundo dados, né, da fonte tal, vírgula, abre aspas, coloca o fragmento de informação que você julga que vai ajudar a sustentar aquilo ali, fecha aspas, ponto, acabou. Então você vai trazer uma opinião, uma ideia externa apenas para sustentar o que já tem ali. Você não precisa citar essa informação e comentar a informação. Não, a informação ela já entra por si só, né, para fortalecer o que já está no parágrafo 2, o que vai acontecer também no parágrafo 3. Então, encerrando aqui a avaliação do parágrafo 2, adaptação vocabular, né? Na expressividade, creio que a questão dos verbos, né, poderia ser, digamos, melhorada, a parte do verbo de ligação, aqui poderia usar o verbo transitivo. Então, teria alguns pontos, digamos assim, que eu posso fazer, que eu faria a correção destacando no texto aqui, puxando algumas observações laterais.
Relações internas entre frases também tá tudo ok. Aspectos gramaticais, tem um probleminha de concordância que eu acabei passando rápido, mas tem, digamos, um segmentozinho da concordância verbal aqui. E agora vamos para o parágrafo 3. Em relação ao parágrafo 3, se avalia o quê? Se avalia a presença do elemento de coesão para começar o 3, a presença do tema, a presença da tese e a mesma coisa do anterior, né? Que é o argumento e a progressão argumentativa. Então, vamos ver como é que funciona o 3. Elemento de coesão, além disso. Aí, tema, tese, argumento, né? A questão do uso de drogas também vem requerendo atenção especial da sociedade quanto aos prejuízos à vida de quem as consome. Então, prejuízo é a tese, é o fato. O problema, né? A vida, prejuízo à vida de quem consome, no caso, probleminha de concordância verbal, ó, é de quem as consome, né? Então, isso aqui é o tema, né? A vida de quem consome, no caso, é o tema, valor à vida. E o argumento é a droga, né? O uso da droga, que é a prova de que as pessoas não estão se valorizando. Aí vai explicar isso. Muitas são as pessoas, principalmente jovens, que começam a consumir drogas por diversão, esquecendo-se de que a dependência química cria condições para que assumam atitudes violentas e percam o controle próprio. Então, aqui, exatamente controle próprio, poderia entrar uma fonte sustentando isso aqui, ou de repente lá no meio do parágrafo mesmo, né? Antes aqui do muitas pessoas, poderia estar sendo citado alguma ideia que viesse a sustentar isso. Então, faltou aqui uma recorrência, uma outra voz, uma outra opinião, uma outra ideia que venha a fundamentar. Como eu comentei aqui, ó, na competência 3, o que a gente faz? A gente seleciona, a gente relaciona, organiza ou interpreta informações, opiniões e argumentos. Para quê? Para defender um ponto de vista. Então, a gente tem que pegar alguma referência externa para sustentar isso aqui, certo? Aí, como é que ficou a avaliação do parágrafo 3? Presença do elemento, ok. Presença do tema e da tese, ok. Em relação ao dado, ver a observação do parágrafo 2, né? Então, aqui que eu já tinha colocado, só dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, que vai valer aqui também para o parágrafo 3. Em relação ao vocabulário, poderia também os verbos, né? Mas de uma maneira geral tá ok esse parágrafo 3 aqui. Em relações internas entre as frases também tá ok. Os mecanismos gramaticais, aqui eu iria descrever a questão da concordância verbal, que tem 2 probleminhas ali, e agora a conclusão. O que se espera no parágrafo 4? Vai ser avaliado pela competência 5, que é onde se busca saber se o aluno elaborou uma proposta de solução para o problema. Qual o problema? O problema é a tese, né? O problema é falar sobre o descaso contra a vida, que é um descaso de cunho físico e mental, né? Então, se busca que o aluno trabalhe essa solução aqui. Então, a conclusão, qual que é a estrutura dela? Elemento conclusivo, ó, que eu tô falando agora, eu estou falando da estrutura, de como fazer o parágrafo 4. Começa com o elemento conclusivo, ou na sequência da primeira frase, um elemento conclusivo, a presença do tema e da tese, e depois começa a solução. Então, vamos lá. Mecanismo coesivo conclusivo, ok. Presença do tema e da tese, ok. Ela vai dar aqui nessa solução 2 soluções, e uma delas vai ficar meio-meio, né? Uma das soluções poderia ser melhor desenvolvida. Então, vamos ver. A desvalorização da vida, portanto, prejudica a sociedade nos âmbitos físicos e mentais de cada indivíduo. Então, observa aqui, o portanto, elemento conclusivo, desvalorização da vida, ou vida, que no caso é o tema, quando fala que desvaloriza, prejudica, isso é a tese, e aqui na linha 21 vai entrar com a solução, a fim de atenuar essa situação. Como que nós criamos, então, uma solução, uma medida de intervenção social, né? A gente pensa quem faz, o que é feito, como pode ser feito e os possíveis benefícios. Então, vamos lá. ONGs podem criar grupos de apoio a dependentes químicos por meio de cursos profissionalizantes, permitindo assim que o indivíduo, além de deixar de consumir a droga, o que mais que ele faça ali? Daí seria, né, o indivíduo possa, que tem um probleminha de concordância verbal, de novo, ser reinserido na sociedade como trabalhador, né? Então, aqui tá dando uma primeira solução que venha contemplar o problema ali, né, da questão das drogas, do parágrafo 3. Aí, ok, né, mostrou aqui quem faz, o que é feito, possíveis benefícios, eu só chamaria atenção aqui quando ela coloca assim, ó,
Reinserir na sociedade como trabalhador. Não é uma questão de reinserir como trabalhador, e sim reinserir como um sujeito plenamente apto a exercer seus direitos e deveres, entendeu? Quando a gente busca essa reinserção do ex-dependente químico, não é só para a pessoa trabalhar, não é para o cara ir trabalhar, é para o cara, a pessoa, na verdade, né, ter essa, digamos, noção, ter essa função social como um sujeito plenamente apto. É nessa perspectiva que se busca a reinserção. E aí vai dar uma segunda solução. Além disso, as empresas podem investir em day off, né, para funcionários, isto é, dia livre de qualquer interferência e estresse do trabalho. Então, essa segunda solução aqui que eu vejo que poderia, né, ser melhor desenvolvida. Então, quem que vai fazer? As empresas fazer o que? O day off, né? Qual o dia livre de qualquer interferência seria o possível benefício, mas como fazer, né? Poderia detalhar um pouquinho mais. Para isso acontecer, teria que tirar essa última frase, que a última frase ela está muito, digamos assim, ela está retomando, né? Ela tentou criar uma estratégia aqui de conclusão, uma estratégia de fechamento aqui avaliada na grade, mas não ficou tão legal, porque dessa forma construiremos um mundo que dê mais valor à vida. Isso é meio que a lógica, né? Então teria que ter alguma expressividade de vocabulário melhor aqui. Já que não se conseguiu, então daria espaço para a solução anterior, né? E se ficaria bem, digamos, adaptado ali ao finalzinho daquela segunda solução, certo? Então ficou assim a correção, ó. Competência número 1, avaliei em 190, a parte gramatical. Competência 2, a introdução 140. A competência 3, desenvolvimento 160, competência 4, elementos de coesão, né, 160, e a competência 5 da solução 170. Então, fechando uma nota de 820 com essa redação aqui. Certo, gente? Então é isso.